Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bom com vocês? Então, na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto crase. Na última aula a gente viu quando ocorre a crase, né, os casos que a fusão de A com A, ou artigo, preposição, mais preposição, mais pronomes. Então, hoje a gente vai ver os casos em que o uso do acento indicativo de crase é obrigatório e alguns casos que é facultativo, ou seja, opcional. Você escolhe se vai usar ou não. Então a gente começa já falando que quando uma locução adverbial tiver um núcleo feminino, vai ocorrer a crase, como é o caso aqui nessa oração. Cheguei à noite. A noite é uma locução adverbial e o núcleo da locução adverbial é noite, que é uma palavra feminina. Então, nesse caso, a gente vai usar o acento indicativo de crase. Mas para a gente ter certeza, a gente pode fazer aquela troca, daquela regra que eu ensinei na última aula. Quando eu tiver uma palavra no feminino e eu trocar para uma masculino e ficar a o, vai ocorrer a crase quando na mesma estrutura tiver uma palavra feminina. Vamos lá. A gente vê que a palavra foco é noite, então vamos trocar a noite por um substantivo masculino, que seria anoitecer. Cheguei ao anoitecer. Então, quando passa para o masculino aparece a o. A gente sabe que na mesma estrutura no feminino vai ser usado o acento indicativo de crase. É uma regra que torna obrigatório o uso de crase em locuções adverbiais que tem no núcleo uma palavra feminina. Essa é a regra. Tem alguns casos, se a gente fazer essa troca, como a gente fez aqui, não vai aparecer o o, como é, por exemplo, a linha escrevi a caneta. Vamos trocar a caneta por um substantivo masculino, lápis. Escrevi a lápis. A gente vê que não é ao lápis. Mas da mesma forma, eu vou usar o acento. Por quê? Porque é uma regra que torna obrigatório o uso, mesmo não havendo crase aqui. Então, na verdade, não é um acento indicativo de crase, e sim um acento grave. A gente chama esse acento de acento analógico. Quando houver indicações de horário, a gente vai usar também o acento indicativo de crase. Por exemplo, chegamos às 11 horas. Mas a gente também, se jogar naquela regrinha, vai perceber que vai aparecer o o quando a gente usa um horário masculino. Qual é o horário masculino que a gente tem em português? Meio-dia. É o meio-dia. Então a gente pode fazer essa troca. Vamos trocar 11 horas por meio-dia. Chegamos ao meio-dia. Como com o masculino fica a o, na mesma estrutura com a palavra feminina, a gente vai utilizar o acento indicativo de crase. Nas locuções conjuntivas, à medida que, à proporção que. Nessa construção de locução conjuntiva, a gente sempre vai usar o acento indicativo de crase no a. Entendia melhor à medida que estudava. Eu vou usar o acento indicativo de crase. Na locução adjetiva à toa, veja a diferença. Quando eu tenho uma locução adverbial à toa, por exemplo, aquele menino trabalhava à toa. À toa está modificando o verbo, então é uma locução adverbial. Toa é uma palavra feminina. Esse a vai ter acento indicativo de crase. Mas essa regra específica, ela fala sobre locução adjetiva. A gente pode ver que aquele rapaz à toa não estudava, esse à toa está modificando o substantivo rapaz. Então não é uma locução adverbial, e sim uma locução adjetiva. Nesse caso específico, a gente também usa o acento indicativo de crase. Antes de pronome de tratamento, normalmente a gente não usa. A gente vai ver depois nas regras quando não pode utilizar a crase. Mas antes de senhora, senhorita, dona e madame, a gente utiliza. A gente pode até usar aquela regrinha da mesma forma, trocando o pronome de tratamento feminino por um pronome de tratamento masculino. No caso aqui, entreguei a senhora, a gente pode trocar por senhor. Então ficaria assim a estrutura. Entreguei ao senhor, a gente pode ver que aparece o o. Então, quando é um pronome de tratamento feminino, nesse caso, a gente vai usar o acento indicativo de crase. Lembra, específico, senhora, senhorita, dona e madame. Esses pronomes de tratamento. O restante a gente vê na próxima aula. Aqui a gente vai ver então quando a crase é facultativa, ou seja, eu posso utilizar ou não. Em alguns casos vai mudar o sentido. Com nome próprio feminino. Escrevi a Tereza com crase ou sem crase. Mas existe uma diferença aqui. Quando eu digo escrevi a Tereza sem crase, quer dizer que eu não conheço muito bem a Tereza, eu não sou próximo dela. E quando eu utilizo a crase, a gente está botando ali mais um artigo definido. E a gente viu quando a gente usa artigo definido, a gente mostra uma relação mais próxima com a pessoa. Com pronomes possessivos femininos seguidos de substantivo. Importante, quando forem seguidos de substantivo. Assistir a com crase ou sem crase sua entrevista, mas não a minha. Nesse caso, a crase é obrigatória. Por quê? Assistir a sua entrevista, se a gente trocar entrevista por um substantivo masculino, por exemplo, jogo, assistir ao seu jogo. Então a gente sabe que a gente pode utilizar ou não. Nessa parte eu posso dizer assistir a seu jogo ou assistir ao seu jogo. Se a gente continuar a frase assistir ao seu jogo, mas não a meu, não faz sentido. A gente tem que dizer assistir ao seu jogo, mas não ao meu. Da mesma forma, quando for
for feminino, a gente também vai ter que utilizar o acento indicativo de crase. Quando for um pronome possessivo feminino seguido de substantivo, é facultativo eu usar o acento indicativo de crase ou não. Quando for só o pronome possessivo como um pronome substantivo, aí sim eu vou ter que utilizar a crase se a estrutura pedir, né? Se o verbo pedir preposição, com a preposição até é opcional ou não eu utilizar. Então, chegou até a esquina, eu posso usar o acento indicativo de crase ou não. Só que tem uma diferença. Quando eu digo riscou até a marca com acento indicativo de crase, eu quero dizer que o limite do risco foi a marca. Mas quando eu não utilizo acento indicativo de crase, riscou até a marca, eu estou dizendo que ele riscou inclusive a marca. Então a gente tem essa diferença quando a gente utiliza ou não o acento indicativo, acompanhado da preposição até. Certinho? Então, pessoal, na aula de hoje era isso. Curtinho, tranquilo, são mais regrinhas específicas, dá da gente decorar fácil. E eu peço que se está meio perdido, vai lá, assiste a primeira aula. E é bom dar uma olhadinha ali também em regência verbal, regência nominal, para ter uma noção mais aprofundada sobre isso. Então vocês vão fazer os exercícios propostos, dá uma acessada ali nos links complementares para maior entendimento da matéria. E bons estudos a todos!